Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao módulo 7 do nosso curso Monte uma Carteira Exponencial. Nesse módulo, nós vamos aprender como estruturar propostas matadoras que levam o cliente ao fechamento do seguro. Se você acabou de chegar nesse curso e já não sabe aonde está, deixa eu parar um pouquinho e te dar uma dica. Volta lá na Baeta Academy e acha o módulo 1. A gente já passou por 6 módulos até agora. A gente já estruturou muitas coisas importantes para chegar nesse momento da proposta. Então, vai lá correndo, assiste os outros módulos e depois me encontra aqui. Bem, para a gente falar de estruturação de propostas matadoras, a gente tem que entender uma coisa muito importante. A coisa é a seguinte: uma proposta tem o poder de definir o fechamento do negócio ao seu favor, mas ela também pode ter o poder de te fazer perder a venda. Por isso, a gente tem que estruturar propostas muito boas, muito bem elaboradas, e a gente tem que passar isso para o nosso cliente da melhor maneira possível. Calma, eu vou te ajudar a fazer isso durante esse módulo. Quais são as características importantes que uma proposta deve ter? Objetividade, ou seja, ser bem direto ao ponto, falar o que tem que falar e não ficar enrolando com informações a mais que às vezes estão ali e que cansam o cliente, geram até preguiça de continuar lendo aquela proposta. Ter coerência, ou seja, sempre ter uma lógica que vai seguir aquela proposta, seguir um pensamento que para qualquer um que leia e não só um especialista em seguro, possa fazer sentido. E ter coesão. Todos os pontos têm que se ligar de uma forma que faça bastante sentido. Então, vamos entender aqui quais são os elementos de uma proposta matadora. Número 1, uma proposta matadora precisa ter a sua identidade visual. Ela tem que ter fonte, as cores e a identidade visual coerentes com a sua marca. Quando você definiu lá atrás o seu propósito, a sua missão e todos os seus diferenciais competitivos, com certeza você conseguiu já dar uma carinha para o seu negócio que tem a ver até com o seu cliente, com o seu público-alvo, né? Então, nesse momento, você vai traduzir isso em fonte, em cores e até mesmo através, da sua logomarca, que vai ser criada para dialogar justamente com o seu público. Colocar a sua logomarca na sua proposta é muito importante, porque isso dá uma identidade da sua empresa, além de dar uma sensação de profissionalização muito grande, né? Quando a gente tem uma proposta bonita, uma proposta bem estruturada, com uma fonte legal, com as cores, com tudo estruturado de uma forma bem profissional, isso passa um ar de seriedade muito grande, traz mais confiança para o cliente. E em seguro, isso é essencial. Número 2, personalização para o cliente. Então, você tem que dizer aqui, o nome do cliente, você tem que falar com ele. Se você está fazendo uma proposta para uma empresa, você pode colocar o nome da pessoa que está te atendendo nessa empresa durante a negociação. E você pode botar também o nome da empresa. Se é um cliente pessoa física, o nome dele já basta. Mas quando a pessoa vê o nome dela ali, ela já identifica que aquilo foi feito para ela. E ela recebe de uma forma totalmente diferente. Também deve ter uma breve descrição do problema da pessoa ou do desejo da pessoa. Então você vai dizer aqui sobre o levantamento que você fez com ela, uma descrição bem personalizada da situação. Ela já vai sentir também que aquilo tá para ela personalizado de uma forma especial e ela já vai olhar com outros olhos, porque ela vai dizer: isso não é algo que copiaram e colaram aqui para mim. Isso foi feito realmente sob medida para mim. Então tem mais valor, eu vou prestar mais atenção. E isso é bem importante. Número 3, a sua proposta deve conter a solução, que no caso é o seguro, né? E aqui vai ter a informação clara e objetiva sobre as coberturas desse seguro. Clara e objetiva. Sabe o que isso significa? Que a gente tem que prestar atenção na linguagem. Falar segurez, né? Que a gente fala os jargões do seguro, pode espantar o seu cliente, porque ele não vai entender nada que está escrito ali. E aí você está falando a IS, a policy, o prêmio, e ele vai falar: gente, eu não estou entendendo nada. E muitas vezes ele não vai se sentir à vontade de perguntar, e em vez de perguntar, ele vai fugir e vai para outro corretor que fala a língua dele. Então, a gente tem que falar de uma forma simples, uma linguagem objetiva sobre o que aquele seguro está cobrindo, para uma pessoa que não trabalha no meio. Afinal de contas, seu cliente não tem a obrigação
de saber tudo sobre seguro, não. Bem, número 4, o comparativo de coberturas. A sua proposta precisa ter visualmente o que cada seguradora oferece. Isso tem que estar feito de uma forma clara, objetiva, para o cliente poder realmente comparar um com o outro e entender o que ele ganha e o que ele perde em cada situação. É muito comum as seguradoras não terem exatamente a mesma cobertura, né? Elas oferecem de forma diferente, e também as franquias, né? Ou a participação obrigatória do segurado, após, diferente uma da outra. Então, você precisa deixar isso claro, porque cada cliente vai valorizar uma coisa. Tem cliente que vai querer trabalhar com franquias mais baixas e vai aceitar pagar mais no seguro por isso. Já tem outro cliente que não, que ele prefere trabalhar com uma franquia mais alta, mas ele está focado mesmo em pagar um prêmio menor. Então, isso vai variar bastante. Número 5, sua proposta tem que conter o investimento. Você tem que apresentar com destaque o comparativo de preços. E isso é bem importante. Uma coisa que eu quero frisar é: você não tem que escrever na sua proposta custo, nem prêmio. Seguro é um investimento. Então, utilize a palavra investimento. Qual é o investimento anual nesse seguro? Ou qual é o investimento mensal nesse benefício? Você está vendendo um benefício para a pessoa? Você está vendendo algo que realmente traz para ela bastante valor? É um investimento. E 6, sua proposta tem que conter o seu parecer técnico. Seu parecer técnico é a sua opinião. De fato, qual que é o melhor seguro para aquela pessoa? Você já analisou o cenário, você fez o levantamento de necessidades, você tem uma opinião para dar e você é o especialista. Então, o cliente está contando ali com a sua opinião. Se você se mantiver muito neutro, muitas vezes o cliente pode achar que você não sabe. E aí ele vai entender que você está inseguro, que você está jogando para ele, no colo dele a decisão sozinho. Você vai dar o seu parecer técnico e, é claro, você vai ficar aberto a mudar isso de acordo com outros dados que surjam, né? Outras situações que surjam que o cliente te diga. Por exemplo, às vezes seu parecer técnico é que uma seguradora que tem uma cobertura maior é a melhor opção para ele, mas ele chega e te diz: olha, no momento a gente está realmente reduzindo gastos, eu entendo que essa seguradora tem uma cobertura maior, mas o que tem o menor custo vai me atender melhor. E aí você pode sim fazer a venda, mas o seu parecer técnico, na hora de passar a proposta do cliente, tem que estar lá bem claro e bem embasado. Que tal adicionar um 7º item aí para sua proposta? Ele é opcional, mas eu acho que funciona bem muitas vezes. Um depoimento ou mensagem final de um cliente que tenha um seguro ali relacionado com aquele que você está apresentando e que está satisfeito com o seu serviço. Ou um depoimento de um bom atendimento de sinistro, ou até mesmo de uma boa consultoria para contratação. Isso traz uma prova social bem forte, né? Uma prova de que você já é especialista naquilo e que o cliente pode se sentir tranquilo em relação a essa contratação. E se liga em alguns pontos. Primeiro, o formato da proposta tem que se adequar ao veículo que você vai compartilhar. Se você vai mandar essa proposta, por exemplo, através de um arquivo, você tem que adequar, né, aquele arquivo, a área de impressão, tudo certinho para ficar bem redondinha. Se você vai entregar a proposta manual para o cliente, você tem que entender se a impressão tá boa, se você está fazendo, né, com colorido ou preto e branco, mas está bem legível, fácil de entender, quantas cópias você precisa levar dependendo da quantidade de pessoas na reunião. Tudo isso é muito importante. São detalhes, mas que fazem a diferença na recepção da informação pelo cliente. 2. Quando digital, dê preferência a formatos fechados, salve em PDF mesmo a sua proposta. Por quê? Porque fica mais fácil de você compartilhar, o arquivo fica mais leve e também tem menos riscos de edição, né? O cliente às vezes esbarrar numa tecla e digitar um negócio ali, fica com uma cara mais profissional. O PDF realmente é um formato muito mais vantajoso para a recepção do cliente do que um Word ou um Excel aberto. Terceiro, se precisar enviar em Excel, atente para a formatação da impressão. Às vezes por exemplo, um comparativo de coberturas do plano de saúde. São muitas coberturas ali, né? São muitos hospitais credenciados, muitos prestadores credenciados. Você quer enviar esse comparativo e você prefere que seja em Excel, até para ele poder filtrar na hora, né? Os prestadores que ele quer olhar. Você acha que é mais dinâmico dessa maneira.
pode acontecer, mas você tem que formatar de uma forma que a impressão seja fácil, porque pode ser que esse cliente opte por olhar ali no Excel, mas pode ser que ele queira imprimir para levar, por exemplo, para uma outra pessoa dar uma opinião, e aí se o negócio sai todo desconfigurado, fica muito ruim para você, fica feio, e a gente não precisa disso, porque é simples, né, a gente estruturar. Depois, se você não souber como fazer isso, tem vários tutoriais na internet, eu recomendo que você dê uma olhadinha. Por último, valorize a sua proposta. Apresente em uma reunião sempre que for possível. E quando não der, envie por e-mail. Por que eu estou dizendo isso? É importante a gente valorizar. A gente está vendendo proteção, é seguro, é um momento importante do cliente parar e pensar naquela proteção e o quanto ela precisa disso. Então o cliente ele vai ter um momento de conscientização, que é na reunião em que você está levantando as necessidades, mas ele também tem um momento em que ele vai olhar a proposta e ele precisa ser relembrado de tudo que vocês falaram. Então a reunião ela acaba sendo um momento muito propenso para você fazer essa conscientização final e ter o parecer final do seu produto, da sua proposta ali. Mas às vezes o cliente realmente fica irredutível, não quer fazer reunião, ele quer receber a proposta por e-mail. Então você vai enviar por e-mail, evita enviar por WhatsApp, porque o WhatsApp dá um ar muito informal e esse ar não é legal pra gente. A gente não está trazendo ali uma proposta qualquer, a gente não está vendendo um sorvete, a gente está vendendo uma proteção a longo prazo, um produto que requer solidez, que requer, né, estruturação. Então acaba que não é muito condizente com a plataforma. Você pode até fazer outras negociações usando o WhatsApp, mas na hora de fechar o seguro em si, não a apresentação da proposta não é ideal que seja enviada por essa plataforma. Vamos para o exemplo, lembra da Femi Corretora, que está acompanhando a gente no curso inteiro? Vamos ver aqui como que está a estruturação de uma proposta dela para a Ana, aquela cliente que a gente já viu e que fez a consultoria do empresarial. Olá, Ana! Com o objetivo de minimizar os riscos do seu novo empreendimento e te dar segurança necessária para focar no seu crescimento, realizamos um levantamento de necessidades protecionais para sua clínica. O resultado desse trabalho você encontra a seguir, através de uma proposta de seguro empresarial sob medida para sua clínica de estética. Olha que legal! A gente tem aqui, ó, minimizar riscos, sendo o objetivo, né? Focando no crescimento, que foi ali o levantamento de dados, das dores e dos desejos da Ana. A gente sabe que a Ana queria muito, né? A gente fez no módulo anterior um estudo em que a Ana tinha medo dos riscos e ela queria também crescer o seu negócio. Olha os dois itens constando aqui na proposta para poder falar a língua da Ana. E a proposta ela foi feita sob medida, o que mostra que teve uma personalização muito grande e que ela pode ficar tranquila porque essa proposta realmente vai atender a necessidade dela. Continuação. Para melhorar a proteção do seu negócio, consultamos 3 sólidas seguradoras que contam com todas as proteções sobre as quais conversamos. As propostas das 3 seguradoras e o comparativo de coberturas está descrito abaixo. E aí tem as coberturas aqui. As seguradoras fictícias, Você Seguro, Segura Essa, que é o nome do meu canal, tá aqui para vocês se lembrarem, e Segurança Total. Então, as 3 seguradoras estão aqui com as suas coberturas. Umas vão ter uma cobertura, outra vai ser maior, outra vai ser menor. Isso tudo vai estar bem claro aí numa planilha, né? Num comparativo de coberturas bem fácil de entender para o cliente. Olha aqui, 3 sólidas seguradoras mostrando que você fez um estudo, ou seja, ela não precisa procurar outros corretores. E isso é bem importante, você mostrar mais de uma seguradora, dependendo do seguro, porque a pessoa tende a comparar mais em seguros com outras opções. Ela quer realmente tomar uma decisão acertada, uma decisão bem racional. E quando você oferece as opções, você já está mostrando para ela que você fez um estudo e que você está trazendo opções para ela. Sobre as quais conversamos. Olha que interessante, você está relembrando a ela das coberturas que vocês já conversaram e que você está fazendo de acordo com o que ela pediu. Isso é bem bacana. O comparativo de coberturas está aqui descrito abaixo. E a finalização vai ser o investimento. Aí tem o preço de cada seguradora, colocado de uma forma, né, destacada, e a observação. Considerando o comparativo de coberturas e custos acima apresentados, consideramos que a Segura Essa é a melhor opção,
pois apesar de haver uma opção mais barata, ela possui a cobertura de indenização dos equipamentos sem depreciação por uso. Essa cobertura é um grande diferencial para sua operação atual. Olha só que interessante, lembra que ela estava montando uma clínica de estética e que ela não tem reserva financeira? Para ela, foi importante durante o levantamento de dados fazer a contratação de cobertura para esses equipamentos de estética que são caros, sem depreciação. Por quê? Porque ela quer poder repor com um novo se algum tiver algum dano elétrico ou sofrer alguma coisa decorrente de um sinistro na empresa, né? A gente lembrando que não vai ter cobertura ali para o aparelho em si por defeito próprio, mas se acontece um sinistro na clínica dela, ela quer ter capacidade de recolocar o aparelho com o valor de novo, então sem depreciação por uso. Por isso foi a melhor opção para a Ana. Ó, o investimento e a Segura Essa é a melhor opção, tá aqui o parecer técnico e o toque especial final, que é o depoimento. Olha só, a gente tem um depoimento de uma empresária que diz: a corretora FEME foi essencial na abertura do meu negócio. Ela me orientou sobre riscos que eu nem sabia que corria. Tive um pequeno incêndio na minha primeira loja e o atendimento foi perfeito. Hoje me sinto mais segura para expandir minha operação nas 5 lojas que possuo graças à FEME. Então, ela se sente segura graças à FEME para expandir o negócio dela. Olha que depoimento forte, né? Que importante. Gente, só lembrando que essa FEME Corretora de Seguros, ela é totalmente fictícia, ela não existe na vida real. Se existir alguma corretora ou passar a existir alguma corretora com esse nome, não é a ela que a gente está se referindo, tá, pessoal? É uma corretora que a gente criou aqui só para criar o exemplo do nosso curso. Então, isso é bem básico, né? O que eu quero propor a vocês? Montar o layout padronizado de proposta e começar a testar na prática. Gente, eu quero que vocês façam realmente a proposta de vocês, que tenha a logomarca, que tenha ali os espaços para poder ter os textos de acordo com a necessidade do cliente. Alguns textos podem sim ser padronizados, né? Você tem alguns textos que você só muda ali alguns pedacinhos de acordo com a realidade de cada um. Você pode ficar livre, se sentir à vontade para se inspirar no texto da nossa proposta aqui, do nosso exercício. E eu quero te encontrar no próximo módulo com isso já pronto, para a gente chegar na próxima etapa do nosso caminho para montar uma carteira exponencial. Então, até já!